Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Olha, essa frase está lá, em Êxodo 9, versículo 12. E, para ser honesto, é uma daquelas que sempre me deu um certo nó na cabeça. Uhum. Ela levanta uma questão que é quase um paradoxo, né? Como que um Deus que a gente define como justo endurece o coração de alguém e depois pune essa mesma pessoa pelas ações dela? Exato. Parece que o faraó é só uma marionete. A culpa não é dele. Pois é uma tensão que incomoda e muito. E é justamente por isso que essa análise que a gente tem em mãos é tão importante. Certo. A nossa missão aqui hoje é tentar desatar esse nó, sabe? Usando as ferramentas do próprio texto. A gente vai fazer um mergulho na narrativa de Êxodo, olhando para a sequência dos fatos e principalmente para as nuances do hebraico original. Entendi. Deu uma tese, mas entender o que a história, do jeito que foi escrita, tá de fato contando pra gente sobre esse tal endurecimento. Certo. Vamos lá. Porque, para uma mente do século XXI, a ideia de Deus endureceu soa como fatalismo puro. Sim, predestinação. Isso. Parece que o faraó nunca teve a menor chance. Tira completamente a agência dele da equação, não tira. Sim, essa é a nossa leitura imediata, porque a gente pensa de forma muito linear. Ou é culpa do faraó, ou é culpa de Deus. É um ou outro. Exato. Mas, para entrar nesse texto, a gente precisa dar uma ajustada nas nossas lentes. A mentalidade bíblica antiga, ela não funcionava com essa separação tão rígida. Ah, interessante. Para eles, a ação de Deus e a ação humana não eram excludentes, elas podiam acontecer ao mesmo tempo, entrelaçadas. Mas isso é muito contraintuitivo. Como algo pode ser, sei lá, 100% ação humana e 100% ação divina junto? Pensa no jeito que eles viam o mundo. Uma tempestade, por exemplo. Eles sabiam que era um fenômeno da natureza, com vento, nuvem, tudo isso. Certo, a parte física. Mas, ao mesmo tempo, eles podiam dizer que o Senhor tem o seu caminho na tempestade. Uma afirmação não anulava a outra. Uma descrevia o mecanismo e a outra o significado por trás. Entendi. O mesmo vale para a agência humana. Pega o caso de Judas Iscariotes lá no Novo Testamento. Ele toma as decisões dele, age por ganância, ele traz Jesus, a responsabilidade é dele. Claramente. No entanto, ele também é chamado de filho da perdição, como se fizesse parte de Certo, então a estrutura mental da época permitiu essa sobreposição. O que pra gente parece uma contradição, para eles era só uma descrição mais completa da realidade. Perfeito. Então, no caso do faraó, seria possível dizer que o faraó endureceu seu coração e Deus endureceu seu coração. E uma frase não invalidaria a outra. Sem que uma invalidasse a outra, entendi. Elas se complementam, pintam um quadro mais complexo. E é justamente aceitando essa premissa que a gente consegue chegar na chave que a análise textual nos dá. E essa chave, que passa batida numa leitura mais rápida, está na sequência dos fatos. A ordem importa. A ordem importa muito. Não é acidental. Isso muda tudo. Porque se a ordem importa, então a gente não está falando de um ato divino isolado, mas de um processo. Exatamente. A análise que a gente está vendo aqui diz que essa expressão do coração endurecido aparece 10 vezes, certo? E o ponto todo está em quem é o agente em cada uma dessas vezes. É aí que a história ganha uma outra luz. Vamos contar. Nas primeiras 7 vezes que essa ideia de endurecimento aparece, lá na narrativa das pragas, o texto hebraico ou diz que o próprio faraó agiu, ou descreve o coração dele como algo que se endureceu por conta própria. 7 vezes, nossa. É um número bem expressivo. A gente pode ver alguns exemplos. Como que o texto fala disso no começo? Claro. Vamos pegar o início. Depois daquele primeiro sinal da vara de Arão que vira uma serpente. Êxodo 7:13 diz: "Contudo, o coração do faraó se endureceu." Se endureceu. Isso, a forma verbal sugere um estado, uma condição que se instala nele. E acontece de novo no versículo 22, depois da praga do sangue no Nilo. De novo, o coração do faraó se endureceu. A responsabilidade está na reação dele.
E isso vai ficando mais explícito, né? O texto deixa de descrever só um estado e passa a descrever uma ação deliberada dele mesmo. Sim, a linguagem vai se intensificando. Depois da praga das rãs, em Êxodo 8, versículo 15, o texto é muito claro. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, obstinou-se em seu coração. Ah, aqui não tem ambiguidade. Nenhuma, é uma decisão consciente. Ele viu que a pressão diminuiu e, em vez de ceder, ele dobrou a aposta na teimosia. Esse mesmo verbo que indica uma ação direta dele aparece de novo no versículo 32 do mesmo capítulo. E aí a gente chega no ponto dos magos do Egito. Para mim, esse é o momento mais chocante da teimosia dele. Os próprios especialistas dele admitem a derrota. É um ponto de virada dramático. Depois da praga dos piolhos, que os magos não conseguem copiar, eles chegam no faraó e falam, em Êxodo 8,19, isto é o dedo de Deus. Nossa. Pensa no peso disso. O próprio establishment religioso do Egito está dizendo para o líder deles, olha, isso está além da gente, é algo divino. Espera um pouco, isso é quase irracional. Se os seus conselheiros mais próximos, que, enfim, partilham da sua visão de mundo, estão dizendo que você está lutando contra um poder superior, Sim. que tipo de orgulho é preciso para ignorar um aviso desses? É uma obstinação que beira o delírio, né? E a resposta do texto a essa cena é crucial. Mesmo depois desse aviso, o versículo continua. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e não os ouviu. Ele não ouve nem os próprios homens. Nem eles. O que a gente vê nessas 7 instâncias é um padrão. Um padrão claro, crescente de resistência. Não é um deslize, é uma política. O faraó teve chance atrás de chance, aviso atrás de aviso, e em cada um deles ele escolheu ativamente ser intransigente. Ok, o padrão tá claro. 7 vezes, a responsabilidade é dele. Então a famosa frase, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, ganha um contexto completamente diferente. Completamente. Ela não é o começo da história, mas uma... Uma consequência. Exatamente. A mudança na linguagem só acontece a partir da 8ª menção. Êxodo 9, versículo 12. Só depois de um longo histórico de autoendurecimento é que o texto muda a fórmula e diz, pela primeira vez, que o Senhor endureceu. Isso se repete até o final nas últimas vezes. Isso nas 2 menções seguintes, completando as 10. Isso leva a gente para um conceito teológico importante, que é o de endurecimento judicial, certo? Mas o que isso quer dizer na prática? É um ato de Deus passivo ou ativo? Ele só se afasta e deixa o faraó por conta própria, ou ele ativamente empurra o faraó? Ótima pergunta. Não se trata de Deus forçar uma pessoa inocente a pecar. Não é isso. Certo. O endurecimento judicial é melhor entendido como um ato de juízo que confirma, que solidifica uma escolha que o ser humano já fez repetidamente. Ah, entendi. É como se Deus, em juízo, dissesse: você está determinado a seguir nesse caminho de rebeldia, então eu ratifico sua escolha. Eu te entrego a dureza que você mesmo cultivou no seu coração. Então a ação divina não é a causa inicial, mas a consequência final. É o selo. O selo judicial sobre a escolha dele. Isso mesmo. A fonte que a gente está usando fala em entregar o faraó ao endurecimento do seu próprio coração. Isso soa como um ponto sem volta. A porta que antes estava aberta para o arrependimento, agora é fechada. É uma ótima imagem, e a riqueza do hebraico reforça essa ideia. A análise mostra que o texto original não usa uma palavra só para endurecer. Existem pelo menos 3 raízes verbais diferentes. 3? E o que elas nos dizem? Elas pintam um retrato mais tridimensional dessa teimosia. Uma raiz é hask, que é fortalecer, endurecer, como se fosse fortalecer um muro contra um ataque. Ok. Outra é karshá, que é ser duro, difícil, como um solo seco que não dá para arar. Mas a mais interessante, talvez, seja cavedo. A raiz dessa palavra significa ser pesado. Pesado. Sim. Quando o texto diz que o coração do faraó se tornou pesado, a imagem é de algo que perdeu a sensibilidade, que ficou denso, imóvel, incapaz de ser movido pela compaixão, pela razão.
É um coração sobrecarregado pelo próprio orgulho. Pesado. Nossa, essa imagem é muito poderosa. Não é só teimosia, é uma condição quase. Um coração que afundou no próprio peso. Exato. Bem, a gente entendeu a sequência, o conceito, as nuances da língua. Mas vamos trazer isso para o presente. Por que essa história antiga ainda importa? Qual é a relevância disso tudo? A relevância é imensa, porque essa história é, no fundo, um estudo de caso sobre a natureza das nossas escolhas e as consequências delas. Para entender isso, a gente tem que ver o que estava realmente em jogo ali. E não era só libertar escravos. Não só isso. O conflito era, fundamentalmente, uma batalha pela adoração. Adoração? Como assim? A palavra hebraica que Moisés usa quando diz "deixa meu povo ir para que me sirva" é avad. E avad tem um duplo sentido. Pode ser servir no sentido de trabalhar, mas o uso mais comum é prestar culto, adorar. Ah, A pergunta no centro da disputa era: a quem Israel vai servir? Prestar lealdade ao faraó, que era visto como um deus na terra, o centro do universo egípcio, ou ao Senhor, o Deus invisível que os estava libertando? então a libertação não era só física, era teológica. Era uma reorientação de identidade, de lealdade. Isso eleva o conflito para um nível muito mais épico. Muito. O faraó não está só perdendo mão de obra, ele está sendo desafiado na própria divindade dele. Exatamente. A recusa dele em ceder não é só econômica, é uma recusa em admitir que existe um poder maior que o dele. E é aqui que a história se conecta com a gente. Ela mostra de forma dramática que as nossas escolhas criam realidades. Certo. E algumas dessas realidades, com o tempo, podem se tornar irreversíveis. A fonte usa uma analogia simples, mas muito profunda. É como ter um filho. Ter um filho. Sim, a partir do momento em que você decide ter um filho e ele nasce, essa é uma realidade permanente. Você não pode dester o filho. Sua vida mudou para sempre. O faraó, escolha após escolha, construiu para si uma realidade da qual ele não conseguia mais escapar. É um alerta bem assustador sobre como essa resistência contínua à verdade, à consciência, pode nos levar a um lugar sem volta. Isso me faz pensar, se o faraó tivesse se arrependido na 8ª praga, sabe? Depois da primeira vez que o texto diz que Deus o endureceu, ele ainda teria uma chance? Ou a porta já estava fechada? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O texto não dá uma resposta explícita, mas a lógica da narrativa sugere que o endurecimento judicial representa justamente esse ponto de inflexão. O ponto sem retorno? Onde a capacidade de responder de forma positiva já foi, corroída pelas próprias escolhas da pessoa. É menos sobre Deus se recusar a perdoar e mais sobre a pessoa ter chegado a um estado em que o arrependimento genuíno não é mais uma possibilidade, nem psicológica, nem espiritual. Isso me lembra daquela analogia literária que a fonte menciona, da obra Barrabás. Sim, do Par Lagerkist. É uma representação artística muito forte desse conceito. Exato. No livro, o Barrabás que foi solto no lugar de Jesus passa o resto da vida assombrado por aquilo. Ele sinceramente tenta acreditar em Jesus, ele quer ter fé, mas ele descobre que não consegue. Ele não consegue. Não. Tem algo dentro dele que está quebrado, uma incapacidade de dar esse salto. Ele deseja, mas não pode. É uma imagem muito trágica do que pode acontecer quando o coração por conta própria se torna pesado demais para se mover. Que pensamento sombrio. Então, a ação final de Deus na história não diminui a responsabilidade do faraó, pelo contrário. Exato. O juízo divino é como um eco, uma confirmação das inúmeras escolhas que o próprio faraó fez. Deus deu sinais, avisos, pragas, até o testemunho dos conselheiros dele, e ele resistiu a tudo. Perfeitamente colocado. A história não é uma desculpa por fatalismo, mas um chamado radical à responsabilidade. O peso das ações do faraó é ampliado, não diminuído, pela paciência que foi mostrada com ele antes do juízo final. Então, para a gente fazer uma síntese de tudo, a narrativa do coração do faraó, se a gente lê com atenção para a estrutura dela, não é sobre um Deus que simplesmente anula o livre-arbítrio para prender alguém num destino. Não é. É uma exploração bem profunda das consequências trágicas da teimosia humana.
É sobre como uma série de escolhas pode levar alguém a um ponto sem volta. Um ponto em que o juízo divino só sela uma realidade que a própria pessoa criou. Exatamente isso. É um estudo de caso sobre o poder, o peso e, no fim, a permanência das nossas escolhas. E essa exploração toda deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para se pensar. A história do faraó nos força a olhar para dentro e perguntar: em que ponto uma série de escolhas pessoais deixa de ser só um padrão de comportamento e se solidifica, vira um destino selado? Uma boa pergunta. E talvez o mais importante, como que a gente pode reconhecer esse caminho em nossas próprias vidas antes que o coração se torne pesado demais para mudar de direção?